Luffy não tem a velocidade da luz. O Luffy não passa do sol mais lento que eu quiser. Ninguém tem a velocidade da luz. São tudo hipérboles e falácias. One Piece puxa. Os feitos são incoerentes. O mangá não usa física. O Luffy não passa do Naruto. Nesse vídeo, vamos provar de forma definitiva que não só o Luffy, como todos os personagens mid-tiers pra cima em One Piece possuem a velocidade da luz. E eu desafio a você, negacionista, que está assistindo isso e já decidiu que o vídeo está errado antes mesmo de assistir, lhe desafio a assistir inteiro e trazer argumentos que façam sentido e que eu já não tenha refutado no vídeo, para tentar me refutar. Esse vídeo tem o objetivo de ser o mais completo possível, então para quem já concorda com essa velocidade, garanto que vão gostar muito do vídeo. Para quem não concorda, mas tem a mente aberta e está disposto a mudar de opinião, peço que assista com atenção e realmente tente entender como tudo isso é algo que de fato está inerente na obra. Por último, se você não concorda, mas não vai acertar de forma nenhuma, eu faço esse desafio. Assista o vídeo, traga argumentos que façam o mínimo de sentido, obviamente não argumentos no nível de não, mas veja bem, são tudo hipérboles e falácias. Liberdade poética. Traga argumentos bem construídos para criarmos um debate geral sobre isso nos comentários. Esse é um vídeo extenso que deu muito trabalho para fazer, então caso goste, peço que se inscreva no canal e deixe o like. E caso queira me apoiar mais ainda, você pode enviar um pix no código que estou deixando na tela. E agradeço profundamente a qualquer contribuição. Sendo assim, vamos finalmente começar a falar do que importa. Bora, Bill! Vamos falar de feitos de esquiva, e muita gente que realmente não entende muito de matemática acaba não entendendo muito bem essa questão, então eu vou esclarecer algumas coisas. Por que esquivar de algo upa velocidade? Sim, muita gente já questionou isso, e já usaram de exemplo que desviar de um carro não concede ao humano a velocidade de um carro, então esquivar de luz também não concederia a velocidade da luz. Inclusive esse exemplo já foi repetido diversas vezes por aqui, e apesar de ser um conceito básico da matemática, naturalmente, eu preciso fazer meu trabalho e explicar aqui. E aqui ó, tchai, aqui ó, tome aqui ó, tchai, aqui ó, tome, na verdade ó. Vamos usar a fórmula da velocidade, que é a velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Para exemplificar sobre isso, vamos pegar a velocidade média de um carro, que em uma área urbana, geralmente, fica no máximo 50 km por hora. Vamos supor que você avista a ilha a 20 metros de distância. Para descobrir o tempo que você teria para escapar, basta usar a fórmula do tempo, que é tempo igual distância dividido por velocidade. Vamos converter os 50 km por hora do carro para metros por segundo. Para isso basta dividir por 3,6, o que resulta em 13,89 arredondado. Dividindo a distância de 20 metros por esses 13,89 metros por segundo, obtemos o valor de 1,44 segundos. Ou seja, o humano que está tentando esquivar do carro, que está a 20 metros de distância, possui 1,44 segundos. E como a velocidade média de um homem adulto é 4,5 metros por segundo, ele conseguiria esquivar desse carro. Caso ele percebesse que o carro está a 1 metro de distância dele, ele não conseguiria esquivar, pois para isso, precisaria possuir uma velocidade igual ao próprio carro, pois o carro percorre 13,89 metros por segundo. Em um segundo ele vai percorrer essa distância, o que significa que ele vai percorrer 1 metro em 72 milissegundos. E para você percorrer 1 metro em 72 milissegundos, precisaria possuir pelo menos 13,89 metros por segundo, a mesma velocidade que o carro. Resumindo, a velocidade necessária para uma esquiva depende da distância e do tempo em que isso é realizado. Para esquivar da velocidade de luz a 1 metro de distância e percorrendo 1 metro, você precisaria possuir a velocidade de luz. Uma distância menor ou com um movimento maior de esquiva acarretaria em uma velocidade maior do que a da luz, enquanto uma distância maior ou um movimento menor acarretaria em uma velocidade menor. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! É declarado pelo Oda, no SBS 47, que seria necessário esquivar-se na velocidade da luz para escapar dos raios do anel. Alguns podem pensar erroneamente que isso é uma brincadeira do Oda por conta de dizer: se isso não funcionar, esconda seu umbigo e saia chorando. Ele é super forte. A princípio, essa expressão pode parecer uma piada ou algo assim, mas na verdade isso não é uma piada e sim uma referência ao folclore japonês, que ensina para as crianças que é necessário cobrir o umbigo por conta do deus do trovão. Ou seja, o Oda está comparando o Enel com o deus Kaminari da cultura japonesa e fazendo referência ao método de enfrentar ele. Não se trata de um SBS de humor, e sim informativo para se aprender a lidar com o Enel. Antes que se questionem, a Scan em japonês diz a mesma coisa. Isso é basicamente uma declaração do Oda, o autor da obra.
Então, tentar negar algo óbvio assim simplesmente não faz o menor sentido. Não, mas veja bem, são apenas hipérboles e falácias. Não tem feitos. Isso é incoerente. Não, mas veja bem, isso é liberdade poética. Na verdade não, pois podemos provar através de feitos que os raios do anel possuem a velocidade da luz. Para facilitar para todos, eu vou trazer todos os capítulos dos feitos que eu mencionar. No capítulo 258, Zoro inicia uma batalha contra Braham, onde ele mostra uma Flash Gun, uma pistola que dispara luz, de acordo com o próprio Zoro, lembrando que Dials podem armazenar luz natural, e só a título de curiosidade, no mangá original em japonês é utilizado o kanji de luz. Inicialmente, o Zoro é pego de surpresa e é cegado pela luz, porém logo depois ele consegue se esquivar do disparo. E no capítulo 259, o Zoro esquiva de forma mais clara da luz. E aqui temos o feito mais impressionante. O Zoro chega a uma distância curtíssima do Braham, e o Braham dispara a luz para tentar cegar ele e ele inclina o corpo para trás. Um feito bem explícito. Eu já calculei esse feito, mas vou mostrar apenas no próximo vídeo. Mas, de qualquer jeito, o resultado é uma velocidade próxima da luz. E podemos ver que o Zoro, em Skypiea, conseguia esquivar da própria luz a queima-roupa. Apesar disso, aqui podemos ver no capítulo 276 que o Zoro não conseguiu reagir a ataques de raio do anel. Na verdade, ele reage, podemos reparar que ele está com os braços completamente para trás. E quando o raio alcança o Zoro, ele está com um braço para frente tentando defender, mas não consegue desviar. Por incrível que pareça, eu calculei esse feito baseado no tempo e na distância na qual o Zoro moveu o braço, e dá um valor ridiculamente parecido com o feito dele esquivando da pistola de luz. Não vou apresentar isso ainda nesse vídeo, mas sim, isso dá um valor extremamente próximo à velocidade da luz. Isso não só prova por feitos que o raio do anel tem uma velocidade próxima da luz, já que o Zoro conseguiu esquivar da luz e não do raio do anel, como nos traz uma incrível semelhança entre ambos por conta dos valores matemáticos próximos. No capítulo 296, o Zoro tenta subir no pé de feijão e é novamente atingido por um raio, mostrando como os raios do anel são absurdamente rápidos. Isso aqui se trata de lógica básica. O Zoro esquivou diversas vezes de luz, inclusive a queima-roupa, e não conseguiu esquivar dos raios do anel. Por scaling, isso já concederia ao menos velocidade da luz aos raios dele, o que poderiam ainda vir com o argumento. Não, mas veja bem, é liberdade poética. O Oda é um deficiente não sabe o que está escrevendo no mangá. Então esse feito é incoerente e impensado. Exceto pelo fato de que o Oda literalmente disse que é necessário possuir a velocidade da luz para esquivar dos raios do anel. Isso é literalmente um fato canônico e consistente com a narrativa que o Oda estabeleceu. E aí? Bom, isso não é tudo, temos mais consistência para isso, ainda nesse arco e em muitos outros. Porém, vamos elaborar melhor a respeito dos raios do anel. Como vimos, os raios do anel possuem a velocidade da luz, e temos mais feitos de esquiva deles, que são realizados pela Nami e o Sop. Eu já calculei todos eles, e nenhum deles dá uma velocidade próxima da luz por conta da distância dos raios e do curto movimento realizado por eles, mas ainda assim dá valores acima de subrelativísticos. E o mais irônico é que em outras obras as pessoas costumam ignorar totalmente a respeito disso. Por exemplo, na novel de Naruto, ele esquiva de fótons sem sabermos a distância e mesmo assim os fãs acreditam fielmente que são feitos acima da velocidade da luz, mesmo quando podem facilmente ser subrelativísticos. Mas eu não vou ser hipócrita. Nenhum desses feitos da Nami e o Sop alcançam a velocidade da luz. O maior feito de reação aos raios no arco é o que o Zoro moveu o braço para frente para tentar bloquear, além dos feitos do Luffy e Enel que eu vou explicar daqui a pouco. Mas enfim, vamos ver toda a consistência que o Oda nos trouxe. Bora! Hora do show, porra! No capítulo 283, Nami esquiva de um raio do Enel, erguendo sua perna e movendo para o lado. Após isso, Enel tenta disparar outro raio contra ela, que novamente consegue reagir e mover seu braço rápido o suficiente para bloquear, criando um caminho para o raio. No capítulo 284, o Usopp chega para ajudar a Nami, e o Enel dispara um raio nele e ele esquiva disso pulando para o lado. Ele chega para o lado da Nami e o Enel dispara um raio em ambos, e os dois conseguem esquivar. Depois disso, Enel dispara mais um raio mirando no Usopp, que novamente esquiva dando um mortal. Agora eu só quero fazer uma pausa para explicar um ponto. Muita gente costuma argumentar que todos esses feitos, tanto esquivas de Skypiea quanto dos arcos seguintes e da obra inteira, não são válidos por ser um desvio de mira, que é quando um personagem esquiva antes do disparo ser realizado. Um exemplo disso seria o Enel se estivesse carregando o ataque, a Nami percebesse que ele vai atacar e pulasse para o lado, e o Enel atacasse onde a Nami estava. Isso seria um desvio de mira, porém isso não acontece em One Piece, ou se ocorrer, não é em nenhum dos feitos que eu estou mencionando nesse vídeo.
Note que o Enel dispara o raio, e depois que o raio já está percorrendo uma distância e chegando na Nami na velocidade da luz, ela move o braço para bloquear. O movimento dela acontece depois que o raio foi disparado, não é um desvio de mira. No caso do Soap, podemos ver novamente que o raio já foi disparado e o Soap esquiva depois. Como eu quero explicar isso agora, para não repetir depois, eu vou explicar um exemplo comumente usado para esse tipo de argumentação falha. Rayleigh intercepta o Kizaru. Algumas pessoas dizem que ele só conseguiu realizar esse feito porque preveu através do haki da observação, o que não poderia estar mais errado, pois literalmente o Rayleigh está parado. O Kizaru se transforma em luz, ou seja, ele nesse momento está se movendo na velocidade da luz, pois a velocidade da luz possui uma velocidade constante, então os fótons estão na velocidade da luz. E a partir desse ponto, onde o Kizaru já estava transformado em luz e se movendo na velocidade da luz, o Rayleigh começa a se mover para cortar ele. Sendo assim, não importa se ele sabia o que o Kizaru ia fazer, isso é conhecimento matemático básico. Ele realizou o movimento antes da própria luz. Ele saber ou não interfere no fato de que ele percorreu fisicamente uma distância maior do que a luz. Sendo assim, todos os feitos que eu vou abordar nesse vídeo seguem esse padrão. Não são feitos de desvio de mira, e sim feitos onde os personagens percorreram uma distância física em um tempo baixíssimo antes da luz atingi-los. Agora, podemos voltar ao assunto de Skypiea. Como podemos ver, temos a declaração do autor que para desviar dos raios de Enel seria necessário possuir a velocidade da luz, temos feitos que comprovam isso, temos a consistência, pois o Zoro já havia esquivado da literal luz, e temos diversos personagens reagindo aos raios. Além disso, temos ainda mais consistência dentro desse arco. É algo que mostra explicitamente a decisão do Oda em abordar e desenvolver a velocidade da luz na obra a partir desse ponto. E eu não acredito em você. Eu não acredito. No capítulo 278, Enel diz que é capaz de ler ondas de rádio. Algumas traduções alternam isso para ondas eletromagnéticas, mas todas essas possuem velocidade de luz e o kanji funciona melhor para ondas de rádio, já que permite ouvir conversas. Como ondas de rádio possuem a velocidade da luz, significa que o Enel tem velocidade de percepção na velocidade da luz, já que ele pode perceber de forma instantânea ondas que viajam em tal velocidade. Então, até o momento, temos velocidade de ataque e velocidade de percepção, enquanto o Zoro alcança a velocidade relativista mais e a Nami e o Soap alcançam velocidades subrelativistas. Mais um feito que poderia ser levantado é que o Enel é capaz de ser conduzido através do ouro, e a eletricidade é conduzida a cerca de 90% da velocidade da luz, ou seja, isso aqui já é um grande feito, principalmente porque o Enel controla o próprio corpo enquanto é conduzido, ou seja, ele tem velocidade de reação o suficiente para andar a 90% da velocidade da luz, dando ainda mais consistência a tudo. Por último, temos o Luffy alcançando uma velocidade tão alta quanto a do Enel, pois primeiramente, o Enel transforma seu corpo em raios, e esses raios são capazes de viajar na velocidade da luz. Então ele possuiria tal velocidade em todos os aspectos, e o Luffy não só supera a velocidade física do Enel, como também faz ele considerá-lo rápido, sendo que ele consegue acompanhar ondas de rádio, o que significa que Luffy e Enel, os dois top tiers do arco de Skypiea, ambos possuem a velocidade da luz. Finalmente terminamos de falar sobre o arco de Skypiea. Tem realmente muitos feitos, citação e consistência. Para começar, vamos lembrar que a Noru Noru no Mi, a Kono no Mi do Foxy, permite disparar fótons. Dois argumentos são comumente usados para tentar desvalidar algo tão perceptível. O primeiro é que os fótons são lentos por conta do nome, e o segundo é que os fótons dele não são fótons, pois são partículas não descobertas pelos cientistas. Receba a inteligência. Sobre o nome de fótons lentos, isso é explicado no capítulo 309, onde o Foxy explica que eles são fótons lentos porque desaceleram tudo que toca. Acredito que isso seja bem simples de entender. A propósito, fótons lentos não são uma descrição, são um nome próprio. Podemos ver na scan original em japonês que o nome está entre aspas, ou seja, na verdade, traduzir o nome dos fótons já está errado. Os fótons se chamam originalmente Noroma Fótons, é um nome próprio. Lentos não é uma descrição que implica que os fótons são lentos, é um nome dos fótons, no qual Fox explica que o motivo dele receber esse nome é porque ele desacelera tudo que toca. Acredito que isso seja bem intuitivo, mas mesmo assim, muita gente tem dificuldade de entender. Em relação ao segundo argumento, o Fox diz que os fótons dele são uma partícula não descoberta, mas isso não se refere aos fótons normais, se refere aos Noroma Fótons, pois eles possuem a capacidade de desacelerar tudo que tocam, e nenhuma outra partícula desacelera outros objetos dessa forma.
Por causa disso deixa de ser um fóton? Obviamente não. Isso sequer faz sentido. Um personagem disparar água, que vem acompanhada com sal, por exemplo, não faz deixar de ser água. Para quem não sabe, fótons são partículas que compõem a luz. Inclusive, a Nami chama os fótons de luz. E o próprio Fox, na scan original em japonês, se refere como luz, o que infelizmente foi deturpado nas traduções ocidentais. Mas podemos claramente ver o kanji de luz aqui. E para quem novamente não sabe, luz, tal como fótons, possuem a velocidade da luz. Obrigado por me dizer o óbvio. Com tudo isso sendo dito, vamos aos feitos do arco. No capítulo 314, a luta é iniciada e o Luffy é pego despercebido. Porém, no capítulo 315, o maior feito é realizado, que se trata do Luffy percorrendo uma distância maior do que os fótons. Sim, esse é um feito bem explícito, pois o Fox dispara fótons no Luffy e antes de alcançá-lo, o Luffy percorre toda a distância até o Fox, ou seja, ele percorreu uma distância maior do que os fótons, pois os fótons foram disparados da mão do Fox até o Luffy, enquanto o Luffy foi de onde ele estava até atrás do Fox em um período de tempo inferior ao que a luz chegaria até ele. E eu vou deixar o trecho do anime que mostra isso mais claramente. Não estou dizendo que precisa citar o feito no anime, pois ele é exatamente o mesmo do mangá. Isso é apenas uma forma de tornar mais claro aos espectadores como o Luffy alcança as costas do Fox antes dos fótons chegarem até onde ele estava. Esse não é um feito isolado, pois depois disso o Luffy esquiva novamente dezenas de vezes, inclusive de costas sem sequer enxergar o Fox. Isso é algo bem consistente, são muitos feitos que nos mostram a intenção do Oda em abordar essa velocidade, e não tem muito o que se negar, já que tivemos o Oda falando sobre a velocidade da luz no arco passado. Dito isso, vamos fazer uma pausa para abordar outro argumento comumente usado. Não existe velocidade da luz baseada nas leis da física. O miserável é um gênio. De acordo com a teoria da relatividade restrita, formulada por Albert Einstein, a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal invariável. Essa teoria estabelece que nenhum objeto com massa pode atingir ou superar essa velocidade. A energia necessária para acelerar um objeto com massa para a velocidade da luz seria infinita, o que torna fisicamente impossível alcançá-la. O que é argumentado é que, apesar de ser ficção, nenhum personagem poderia atingir a velocidade da luz, pois caso fizesse, estaria desconectado das leis da física e a velocidade da luz não seria mais aplicável. Então, algumas pessoas nos comentários argumentam que nenhum personagem em nenhuma obra teria essa velocidade, mas vou explicar isso com um paradoxo. Quando você faz um cálculo, você está utilizando física. Se você diz que o cálculo não é válido, porque ultrapassaria a velocidade da luz, e isso não é possível na física real, você estaria descumprindo a física real, pois o cálculo é física. Isso significa que agora você tem duas opções. Ou você descumpre uma lei da física real, ou você descumpre uma lei da física real, pois dizer que um cálculo não está certo também é descumprir a física. Tudo que eu faço está errado, tudo que eu faço está errado, tudo que eu faço está errado, tudo que eu penso está errado, tudo que eu faço está errado. Existe apenas uma diferença entre essas duas opções. Se você ignora as restrições de velocidade do mundo real e considera o cálculo, isso está de acordo com a física imposta pela obra, que permite que ultrapasse a velocidade da luz. Porém, se você desconsiderar o cálculo para respeitar a física real, você estará desrespeitando tanto as leis da física impostas pelo autor, quanto a real. Tudo para impor uma lei em algo que não é limitado pelas leis da física. Realmente. Sendo assim, independente de usar as leis do nosso mundo ou as da obra, um personagem com feitos na velocidade da luz ainda possuiria tal velocidade, respeitando os cálculos e axiomas. Bom, pode parecer algo óbvio, mas eu recebi vários comentários sobre isso, então decidi explicar, e o que é óbvio para uma pessoa pode não ser óbvio para outra. Além disso, vamos aproveitar para explicar mais uma coisa. Na ficção, existem tipos de velocidade, e entre esses, existem velocidade de locomoção, velocidade de combate, velocidade de reação e velocidade de percepção. A quantidade de pessoas que argumenta que o Luffy não tem a velocidade da luz, porque não dá voltas no planeta, é imensa, mas de fato, a esse ponto da história ele não possui velocidade da luz como locomoção, apenas velocidade de combate, podendo se locomover nessa velocidade por alguns metros. Simples, nada disso contradiz as leis da obra.
Só cachaça. Além disso, dizer que ele não tem a velocidade da luz, porque não foi de uma ilha até outra voando, é uma falácia de negação do antecedente, que quando você traz uma condição suficiente e diz que porque ela não é atendida, a conclusão é falsa. Porém, essa condição não é necessária. Se você ligar uma lanterna na parede, a luz não vai dar uma volta na Terra e ainda vai ter a velocidade da luz. O mesmo se ligar uma lanterna no céu. Ela ainda não vai dar voltas no planeta, porque a luz não terá alcance para tal. É o mesmo que ocorre com os personagens. Dar voltas na Terra é uma condição suficiente, porém não necessária, e não é um argumento válido como refutação. Dito isso, vamos falar de alguns feitos e situações que eu particularmente gosto muito e considero as melhores provas, e mais simplificadas. Então, são as melhores para utilizar em uma discussão curta sobre a velocidade da luz em One Piece. Niji, membro da Germa 66 e irmão de Sanji, foi declarado atacar na velocidade da luz, tanto no mangá quanto em seu Vivrecard, e não tem nem como argumentar que isso seria apenas uma hipérbole, ou que é incoerente quando vemos Ishiji correndo mais rápido que seus próprios lasers. Voltando a Vivrecard, é dito que ele dispara luz com os olhos, então de fato esses projéteis são luz, e ele dispara e corre à frente deles, tornando o feito óbvio de velocidade acima da luz, e ainda complementado pelo seu irmão, Niji, que também consegue atacar nessa velocidade, e consegue reagir à velocidade da luz, já que pode controlar o movimento. Mano, não tô te entendendo. Quer que eu seja mais claro? Quero. Assim tá bom? É interessante reparar que esses personagens são apenas mid-tiers. O Ishiji, por exemplo, não teve a menor chance contra o Katakuri e sua velocidade se mostrou irrelevante, mostrando como top tiers alcançam velocidades muito maiores. Vamos responder a mais um argumento comumente usado, que é do Kizaru ser o limite do verso. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Primeiramente que o Kizaru, simplesmente, não é o mais rápido de One Piece. Simples, ele não é o mais rápido. No filme Red, ele recebeu o Blitz do Shanks. O Shanks literalmente provou que o Kizaru não tem capacidade de manter um combate com ele. E eu vou deixar tanto o trecho da luta deles, quanto uma explicação sobre a canonicidade dos feitos. De acordo com Arthur, da livraria de Ohara, ou seja, quem faz os Vivrecard de One Piece, as informações do filme são canônicas, e é possível considerar o filme como um canone adequado. No Magazine 15, é explicado que Oda anexou notas para a equipe de animação para explicar como os personagens vão dizer e agir, com o objetivo de respeitar as capacidades dos mesmos, ou seja, as capacidades foram feitas de acordo com o mangá canônico, sendo revisadas pelo Oda justamente para estarem de acordo com sua obra. Além disso, o filme Red foi o filme com o qual o Oda mais se envolveu, de acordo com o produtor, mais até mesmo do que com o Strong World, que já é oficialmente canônico, como eu já expliquei anteriormente, sendo ele um produtor executivo, designer de personagens e revisor de roteiro. Temos também informações do filme confirmadas em SBS, com o próprio Oda colocando que o filme confirmou as informações. Enquanto isso, no mangá, o Luffy diversas vezes superou ele na velocidade a curto alcance. O Luffy literalmente voou na mesma velocidade que os clones de luz do Kizaru, que também teriam a velocidade da luz, já que são feitos de luz. O Rayleigh demonstrou ser tão rápido quanto Kizaru e cortou ele quando ele estava na velocidade da luz. O Luffy novamente agarrou o Kizaru, que estava transformado em luz. E lembrando, não tem a ver com haki de observação ou com prever o Kizaru. Esse é um argumento burro, não importa se eles preveram ou não, pois não houve desvio de mira. O Kizaru primeiramente se transformou em luz, o que significa que ele já teria uma velocidade constante e invariável da luz, enquanto o Kizaru já estava se movendo na velocidade da luz, o Luffy ainda estava no tamanho normal e estava apenas pulando no chão. Porém, depois que o Kizaru já começou a se mover na velocidade da luz, o Luffy ficou gigante e agarrou ele. Literalmente não tem como argumentar que esse foi um feito de haki de observação ou que o Luffy só fez isso porque preveu. Isso é pura deturpação da obra. O Luffy iniciou o seu próprio movimento enquanto o Kizaru já estava transformado em luz. Agora, o ponto principal é que Akuma no Mis se tornam mais fortes com o treinamento, e isso é explicado pelo Crocodile, que também tem uma logia de elemento natural, além de vários databooks. Por mais que ele possua a fruta da luz, ele pode aumentar a velocidade da própria luz. Duas formas de provar isso são o volume 1000, que afirma que ele aprimorou os lasers, e o feito recente na luta contra o Luffy, onde ele se distancia da ilha, se transforma em luz e diz: "A aceleração é poder". Nesse momento, ele aumentou a velocidade. Temos 3 provas disso.
Primeiramente ele se transformou em luz, viajando normalmente como no Yata no Kagami, porém, logo depois vemos a onomatopeia de propulsor e luz tomando o formato de algo que está sendo impulsionado. Segundamente, o Kizaru diz que está acelerando, e o Luz não acelera, pois a velocidade dela seria constante e não poderia diminuir ou aumentar se seguisse a relatividade. Porém, ele já estava no Yata no Kagami, que é declarado possuir a velocidade da luz, e ainda acelerou. Se fosse a velocidade da luz, ele deveria usar a queima-roupa, pois quanto maior a distância, maior o tempo para o Luffy reagir. E se o Luffy conseguia reagir aos lasers do Kizaru a queima-roupa, ele deveria ter extrema facilidade para reagir a quilômetros. E a explicação óbvia e lógica do porquê tomar distância é porque o Kizaru acelera conforme o tempo. Sendo assim, o Kizaru não limita a velocidade da obra, pois nem ele próprio é limitado por ela. Aí eu perdi no argumento. Se o Kizaru supostamente fosse limitado à velocidade da luz, ele simplesmente seria ridículo. Vemos no mangá que o Hawkins, personagem extremamente fraco fisicamente nessa época, literalmente um low tier, conseguia perceber a velocidade do Kizaru. Esse foi um ataque verdadeiramente com a velocidade da luz, declarada, e o Hawkins virou os olhos e percebeu o Kizaru antes de ser atingido. Ou seja, ele não tem velocidade para reagir, defender ou bloquear, obviamente, mas nessa época, sim, o Hawkins tinha velocidade o suficiente para detectar a velocidade da luz. Se um personagem bucha desses consegue, imagine um personagem nível 3º ou 2º comandante. Obviamente, a velocidade seria muito superior à luz. Outro exemplo é o Luffy do pós-time skip, pois ele chama os lasers do pacifista de lentos. Isso não exatamente é um feito na velocidade da luz por conta da distância e tal, mas sim uma declaração que deixa explícito como o Luffy enxerga a luz como algo lento. Sendo que os lasers pacifistas são feitos a partir da Akuma no Mi do Kizaru, ou seja, eles possuem a velocidade da luz, e o Luffy do pós-time skip teoricamente já seria rápido o suficiente para enxergar o Kizaru como lento. Mas isso não acontece, e sabem o porquê? Porque o Kizaru é mais rápido do que a luz. Vamos fazer uma ótima analogia agora. O Luffy esquiva do laser do pacifista e chama de lento. Mesmo se ele supostamente estivesse usando o Haki de observação básico, que na verdade nem ajuda a prever, apenas a localizar, mas enfim, mesmo levando isso em consideração, o Luffy com o Haki de observação avançado enxergando o futuro considera o Kaido rápido. Isso mostra como o Kaido base é muito mais rápido que a luz. Ele olha para a luz, sem Haki ou com Haki básico e acha lenta. Um Luffy muito mais forte olha para o Kaido com Haki avançado, enxergando o futuro e acha rápido. Uma analogia bem simples para exemplificar, sendo que o Kaido evolui durante a luta. E o Luffy também. O Luffy chega até o Gear 5 e o Kizaru ainda consegue se equiparar ao Luffy no aspecto de velocidade. Isso mostra como realmente o Oda desenvolveu o Kizaru para realmente ser muito mais rápido que a velocidade inicial da fruta dele. Temos mais uma analogia interessante a ser feita. No capítulo 508, o Luffy esquiva de um laser do pacifista. No capítulo 569, novamente ele esquiva de tal, e nesse, vemos com mais clareza que não foi um desvio de mira, já que o pacifista dispara o projétil antes do Luffy esquivar, o que também acontece no capítulo 560, quando o Luffy esquiva de um laser junto do Ivankov. Sendo assim, o Luffy consegue esquivar dos lasers do pacifista e fez isso de forma consistente. Não é uma coincidência ou um feito incoerente. Ele de fato consegue comumente esquivar dos pacifistas. E o ponto importante é, aqui ele não conseguiria esquivar do Kizaru, mas é salvo pelo Ivankov. Aqui o Kizaru dá blitz nele, e aqui ele não consegue esquivar de um laser do Kizaru. E aqui ainda o Kizaru chama ele de lento. Ou seja, tanto o Kizaru quanto os lasers dele são superiores ao arsenal dos pacifistas. O fato do Kizaru não ser limitado à velocidade da luz tem lógica na narrativa, pois já foi explicado. Tem citações e tem muitos feitos. É algo bem fácil de perceber. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Agora vamos ao próximo feito. Na novel do especial 3D2Y é citado que a menos que possua a velocidade da luz, não é possível capturar o Word, sendo essa a tradução direta do scan original em japonês. E obviamente, o Luffy conseguiu superar o Word ao final desse especial, sendo superior à velocidade da luz. É importante observar que essa citação não limita o personagem, é apenas uma velocidade mínima para poder atingir ele, mas não necessariamente a velocidade máxima dele, já que, por exemplo, caso ele se movesse em uma velocidade menor que a da luz, seria possível atingir ele também com uma velocidade menor que a da luz, o que não é o caso.
e com ele possuindo uma velocidade maior que a da luz, ainda existiria a possibilidade de atingi-lo obtendo a velocidade da luz, mesmo que com dificuldade. Essa é uma citação bem direta e não tem muito o que questionar, apenas temos o Oda declarando que é necessário ao menos possuir a velocidade da luz para atingir o Word, e sobre a canonicidade do especial, irei deixar um trecho explicando sobre isso. Na entrevista no site oficial de One Piece, que inclusive é em japonês mas eu traduzi para o vídeo, e o link do site está no servidor do Discord, é dito o seguinte pelo produtor do filme. Os 2 anos até ele se reunir com seus amigos foram envoltos em trevas, tanto na história original, ou seja, o mangá, quanto no anime. O que aconteceu com o Luffy durante esse tempo? Nessa transmissão, revelaremos todos os segredos do seu treinamento, domínio do haki do armamento e o código 3D2Y. Ou seja, o especial está declaradamente revelando o período canônico que aconteceu durante o time skip, onde o Luffy aprendeu a usar haki do armamento. Inclusive, no especial também conta como ele criou o Red Hawk, e isso não existe no mangá. Como ele está apenas abordando o período canônico, logicamente o especial é canônico. Inclusive esse especial tem uma novel, assim como Strong World, que é confirmado canon como eu já mostrei, e as novels são canônicas. Em entrevista, também foi dito que os produtores pediram a permissão do Oda e ele deu ok. E por último, mas não menos importante, o vilão do filme, Word, foi escrito diretamente pelo Oda, além de ele ter revisado todo o roteiro para não ser nada errado. Bom, a esse ponto, os feitos mais importantes e complicados já foram explicados, mas vamos falar de mais 3 argumentos que as pessoas utilizam para tentar refutar a velocidade da luz em One Piece, e que sinceramente são bem ruins. Para começar, um argumento utilizado por pessoas famosas por aí, que vem do especial 3D2Y, onde o Rayleigh diz: você não pode ver o que se move na velocidade do som ou da luz, mas com haki de observação você saberá onde estão. Bom, eu entendo que à primeira vista, essa citação pode enganar e passar uma noção errada, mas basta entender a função do haki de observação e o que o Rayleigh está ensinando ao Luffy. Como ele afirma no mangá, treinar essa habilidade permitirá você ler a localização, número e movimentos de inimigos que você nem pode ver. O haki de observação básico que o Rayleigh ensinou ao Luffy não envolve prever os movimentos e ler o futuro, apenas serve para sentir a presença e saber onde o inimigo está. Podemos ver na explicação do especial onde ele diz: você não pode ver o que se move na velocidade do som ou da luz. Ele diz que não pode ver, e não que não tem velocidade para esquivar. E isso basicamente se refere a som ou luz, já que não são visíveis. No final, ele termina dizendo que com o haki de observação, você saberá onde eles estão, e ainda mostrando o Luffy vendado, implicando que se trata de sentir a presença. É bem simples, ele não está dizendo que você precisa de haki de observação para prever, para esquivar ou para ter tempo de bloquear. Está falando que o haki de observação é necessário unicamente e exclusivamente para localizar, saber onde estão, o que é condizente com a explicação dele sobre o haki de observação básico, já que ele sequer ensinou para o Luffy a parte de prever os movimentos. Acredito que seja óbvio, mas você possuir uma habilidade que pode localizar o oponente não interfere na velocidade necessária para esquivar dele. Estar ciente da velocidade da luz não fará você ter mais tempo de reação para esquivar antes dela lhe alcançar ou algo assim. Sendo assim, o Rayleigh explica apenas que o haki de observação seria necessário para saber onde os inimigos estão, e é por isso que até personagens como Hawkins podem acompanhar o Kizaru se movendo na velocidade da luz. E é por isso que temos dezenas ou até centenas de feitos de personagens reagindo ou sendo declarados possuírem a velocidade da luz no pré-time skip. Obviamente que seria uma incoerência enorme essa citação do filme. Ela seria a incoerência, pois já temos dezenas de outras declarações do Oda e feitos que contradizem isso. Porém, é apenas uma falta de interpretação intencional feita especialmente por pessoas que não aceitam altas velocidades na obra. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! O segundo contra-argumento comumente usado é a respeito de Apu, que no capítulo 980 atingiu Luffy e Zoro com suas habilidades de som. Através disso, é argumentado que eles não têm nem a velocidade do som, já que não esquivaram de som, o que honestamente é ridículo. Primeiramente que eles não esquivaram, porque não tem como esquivar de som. O som é omnidirecional e viaja em todas as direções. Simplesmente não tem como esquivar a menos que você fuja para muito longe. O que é impossível, já que eles sequer sabiam de onde estavam vindo os ataques. Tanto é que após saber como funciona, eles conseguiriam tranquilamente cobrir os ouvidos e evitar o som. Porém, antes eles obviamente não sabiam que o dano era gerado através do som, e não tinham formas de lidar com isso. O Apu já chegou até a afetar o Kizaru, que a propósito estava parado e não tentou esquivar ou fugir, já que possui uma logia que não receberia danos.
Resumindo, isso obviamente não limita ninguém à velocidade do som, já que eles nem sequer tentaram esquivar, porque eles não sabiam que os danos vêm do som e porque não tem como esquivar de som. Por último temos o Gazelle-Man, que supostamente deu blitz no Luffy Zoro e sequestrou a Otama no capítulo 914, sendo que o Gazelle-Man se move a 200 km por hora, mas sejamos sinceros que não teve nenhum blitz. Isso é bem explícito no mangá. O Luffy e Zoro estavam distraídos, não percebem que a Otama tinha sumido, e quando percebem, já era tarde demais, pois ele já estava longe. E é por isso que eles nem tentam correr atrás em momento algum. Simplesmente não faz o menor sentido usar de argumento que o Luffy e Zoro são mais lentos do que o Gazelle-Man, sendo que isso não foi dito em lugar algum, não foi demonstrado e não aconteceu nada. Ele apenas foi furtivo. O que aconteceu aqui? Não aconteceu nada. Vamos falar de feitos mais simples agora. No capítulo 484, Kuma explica que repele o ar na velocidade da luz, e o Zoro esquiva de um Cannon Pad, e depois esquiva de 100 Cannon Pads simultaneamente, e por último, de um laser do Kuma, lembrando que os lasers dele são réplicas da Akuma no Mi do Kizaru. É algo extremamente explícito. O Oda se dá ao trabalho de dizer que o Kuma dispara ar na velocidade da luz. Você é burro mesmo, idiota! Aí! É aqui, desgraçado! Aqui! Aqui, idiota! Burro! Temos o Marco sendo mais rápido que os lasers do Kizaru, Sanji esquivando dos lasers do Queen, Chopper esquivando de um laser do Queen, Rayleigh interceptando o Kizaru, Sanji bloqueando um laser do Kizaru 2 vezes para salvar a Bonnie, Sentomaru esquivando de lasers do Kizaru e também conseguindo reagir a ele, e Barba Branca interceptando o Kizaru que já estava transformado em luz. Sanji salvando o Edson de um laser do Serafim, que provavelmente seria um grande feito, pois o Sanji ainda estava em uma grande distância. Luffy e Snakeman bloqueando vários lasers do Kizaru, são muitos feitos, muitas citações e é um negócio bem óbvio estabelecido pela obra. Só para responder mais uma coisa, o Luffy, por exemplo, consegue voar na velocidade da luz. Ele literalmente voou na velocidade de clones de luz do Kizaru, mas o argumento de que ele deveria dar voltas na Terra é burro. O Kizaru oficialmente possui velocidade da luz e nem por isso dá voltas na Terra. Ele sempre viaja de navio e utiliza a velocidade da luz a curtas distâncias. É simples, os personagens podem percorrer distâncias que demonstraram, não tem muito o que se questionar. Só assim, sei que ainda terá muitos negacionistas que não vão concordar, vão discordar da escolha do próprio Oda enquanto especula pelas intenções por trás da obra dele. Sinceramente, mas são argumentos muito burros que as pessoas costumam utilizar, como: não, mas veja bem, o Oda não fez o Luffy literalmente esquivar de luz, e ele chamará mesmo de lenta porque ele é mais rápido que a luz, e sim pra ele exaltar a velocidade dele. E o pior é que ainda gostam de dizer que eu estou contra a opinião do autor. Amigo, você quem está especulando sobre as intenções do Oda sem provar isso. O Oda colocou no mangá o Luffy esquivando de luz, dezenas de feitos, citações, etc. Pare de fazer um malabarismo mental para tentar especular as intenções do autor sem nenhuma base. Aqui no meu canal, eu trabalho com argumentos e provas, e não com teorias de que o Luffy não tem a velocidade da luz, porque o Oda mentiu em tudo e é tudo liberdade poética, sem trazer nenhuma prova. Mas Khan absolutamente nada para provar um ponto, pois os argumentos são sempre os mesmos, são especulações, teorias, suposições do que o Oda pensou, ignorando o que ele escreveu. Além disso, só quero deixar claro que cálculos são canônicos. Eles são literalmente o uso das informações canônicas com a matemática, sendo que a matemática possui axiomas, verdades fundamentais que não podem ser distorcidas. 1 mais 1 não vai ser 3 só porque é uma obra fictícia, vai continuar sendo 2 porque isso é um axioma imutável. Não adianta tentar negar o que a própria obra de One Piece estabelece. Ainda tem muitos que vão discordar simplesmente com o argumento de que é tudo absurdo e ridículo, o Luffy não pode ter essa velocidade, o que não passa de uma falácia de apelo ridículo, e é só uma tentativa de se opor ao que o autor escolheu trabalhar na obra. Em breve eu trarei um vídeo complementando esse, mas tem outros assuntos para abordar antes. Espero que tenham gostado do conteúdo e fiquem aí até os próximos.